Jai Shri Radha, boa noite para você. Jai Dandavat Pranam. Vajamira. Não. Como é que é? Esqueci. Como é que começa mesmo? De Tulasi Deva. Vajamiratam Aravinda Netram. É este mantra? Não, o anterior é Prashi Vinda Devi. É. Vrindayai Tulasi Devyai? Não. Qual? A gente canta todo dia, antes de Shrimati Radha. Bhaktya Virina Aparada Lakshay Shikha Sakamaditaranga Kripa Maitam Sharanam Prapana Vinde Namaste Charanara Vindam 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gati Nakati. Jai Shrimati Radhika Ki Joy. Shrimati Radhika Thakurani Vrindavaneshwari Vilasini Ki Joy. Jai. Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai. Então, assim, teste, tá dando para ouvir quando eu falo, apesar de todo o ruído da chuva? Sim, senhor, está dando para ouvir. Tá bom. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do belíssimo Shimana Shiksha, de Srila Rupa Goswami Pad. Não, de Srila Raghunath Dasa Goswami Pad, desculpa. Que é, na verdade, é uma parte de um livro maior do mesmo Goswami Ji, que se chama Shri Stavavali, que é toda a coleção de orações e profundas aspirações espirituais desse grande Gaudiya Vaishnava, né? E nesse livro, como a gente estava falando no último encontro, nesse Gaudiya Vaishnava Grantha, Srila Raghunath Das Goswami, ele extrai a essência dos ensinamentos de Mahaprabhu e também dos seus companheiros íntimos, né, que são especialmente Swarupa Damodara Goswami, o Shiksha Guru, né, de Srila Raghunath Das Goswami, e o próprio Rupa Goswami Pada. Então a gente estava lendo, a gente vai hoje continuar lendo, e depois eu queria retomar um assunto muito importante. A gente estava lendo, terminando de ler, o belíssimo Shri Bhajana Darpana Digdarshini Vritti, ou comentário de Srila Gurudeva, que examina cada assunto ou cada tema do comentário conhecido como Bhajana Darpana, que é o comentário do Thakura Bhaktivinoda. Então aqui Gurudeva fala assim: Srila Rupa Goswami entendeu, compreendeu o Manobhishta, o desejo íntimo de Mahaprabhu, e por isso lhe era muito querido, né? Que Rupa Goswami, naquele passatempo em que Mahaprabhu está dançando na frente do carro do Senhor Jagannath, e ele Mahaprabhu começa a recitar um verso de um poeta mundano, e naquele momento Rupa Goswami ouve Mahaprabhu recitando aquele verso, e claro que outros devotos também que estão perto de Mahaprabhu ouvem, mas dentre todos aqueles devotos, apenas Rupa Goswami e Swarupa Damodar entendem o desejo íntimo de Mahaprabhu, né? Porque Mahaprabhu está ali manifestando o seu profundo sentimento de saudade no humor de Shrimati Radhika. Então, no dia seguinte, Rupa Goswami Pada está com
Srila Haridas Thakur. E num determinado momento ele escreve numa folhinha de, não me lembro se é palmeira ou bananeira, ele escreve um verso que parafraseia, vamos dizer assim, o verso daquele poeta mundano, mas que como se diz, espelha perfeitamente o humor de Srimati Radhika, que está sendo saboreado por Krishna como Sriman Mahaprabhu. E aí ele compõe esse verso lindíssimo, ele coloca assim em cima do seu Bhagwan Kutir e vai tomar um banho. Isso em Jagannath Puri, né? Então de repente Mahaprabhu aparece e encontra aquele verso, e ele, quando começa a ler, ele fica completamente assim, a satisfação que ele sente não tem limites, né? Porque ele entende agora, ele entendeu, ou aquele que escreveu esse verso entendeu o meu sentimento íntimo, né? Então, nesse passatempo, o Rupa Goswami demonstra ter compreendido o desejo íntimo de Mahaprabhu. E por isso, claro que ele é muito querido de Mahaprabhu e recebe a inteira misericórdia de Mahaprabhu. Aí Gurudeva continua dizendo: devemos também entender o desejo íntimo do nosso Gurudeva, o desejo íntimo do Dhamma sagrado, Gosta, e o desejo íntimo dos moradores do Dhamma, Gosthalain. Então toda vez que a gente se aproxima de Gurudeva, toda vez que a gente se aproxima do Dhamma, que a gente entra no círculo sagrado do Dhamma sagrado, e toda vez que a gente encontra um Gosthalain, um Vrijavasi, nós devemos procurar entender o desejo íntimo dessas três personalidades: Gurudeva, o Dhamma, Vrindavan Dham e Dhammavasi. E aí Gurudeva continua dizendo: devemos servi-los de acordo com a nossa capacidade e a nossa qualificação, com fé profunda e firme convicção, mesmo que tenhamos que perder nossa vida a serviço deles. Né? Então, fé profunda, convicção firme. Né? É como Srila Gurudeva, nesse livro que vai sair agora, num desses 2 livrinhos que vão sair agora, daqui a pouquinho, ele fala sobre isso, que a fé a que ele se refere, que tem a ver, que na verdade Rupa Goswami considera que seja o primeiro passo, né? Porque se você não tem Shraddha, que se chama a fração mínima, né? A porção menor de Bhakti, que pela misericórdia do sadhu se instaura no coração do sadhaka, né? Então, sem Shraddha, né? Como é que nós vamos entrar no reino de Bhakti, né? Sharanagati, né? Sem Shraddha, Sharanagati, a porta do reino de Bhakti se mantém fechada para a gente. Então o Gurudeva está explicando que esta Shraddha, ela não é uma crença qualquer. Então ele faz essa distinção entre fé e o conceito por trás dessa palavra, e crença e o conceito por trás dessa palavra. Como Srila Prabhupada gostava de dizer, a consciência de Krishna não é uma questão de crença, porque a crença, como hoje em dia, entre alguns pensadores e alguns estudiosos, eles têm a expressão que se chama sistema de crença. Não, eu acho interessante o seu sistema de crença, né? Aqui no Brasil não é tão comum, mas eu me lembro quando estava no exterior, às vezes alguém se aproximava de mim, eu mostrava um livro de Gurudeva, e essa pessoa falava assim: não, é simpático o seu sistema de crença.
Aí eu falava para a pessoa assim, e você tem um sistema de crença? Não, não, não. Eu sou completamente, como se diz, eu me abstraio ou me abstenho completamente de abraçar um sistema de crença, mas eu respeito todos os sistemas de crença. Aí se era uma pessoa assim, se era uma pessoa aberta, eu falava assim, mas se você se abstém de abraçar todo o sistema, se tudo para você é sistema de crença e você se abstém de abraçar todos os sistemas de crença, você está numa nuvem, né? Então é mais ou menos o que Gurudeva quer dizer, que você está numa nuvem que pode estar relacionada à crença que você tem numa determinada denominação religiosa. Aí depois você passa para outra nuvem que está relacionada a você ter uma crença ou você desenvolver uma crença em outra denominação religiosa. Mas nada disso é Dharma, né? Nem a crença tem ligação com Dharma, porque essa crença não é Shraddha, né? Né? Nem a atitude de quem tem a crença tem a ver com Dharma, né? E pode até ser que o próprio sistema de crença baseado em alguma denominação religiosa também não seja só Kaitava Dharma, né? Ou seja, religiosidade mundana. Eu me aproximo do ser superior porque eu quero enriquecer, né? Eu quero uma bela esposa, um belo marido, né? Eu quero filhos bonitos e saudáveis, né? Mas enfim, então Gurudeva ele distingue bem essas duas realidades, a realidade da fé profunda que se baseia no Shastra a princípio, né? Então, primeiro você tem Lokik Shraddha, que é a fé mundana, a fé que move o ser humano em todas as direções da sua vida, né? Porque ele tem fé, ele se levanta de manhã, porque ele tem fé, ele vai ao trabalho, porque ele tem fé, ele dá o seu amor e a sua afeição à sua esposa, aos seus filhos, porque ele tem fé, ele se identifica com a sua nação. Mas isso é Lokik Shraddha, fé mundana, né? Que é uma das facetas da psicologia humana, né? A fé. Mas essa fé Shraddha, ela primeiro, ela vai realmente assumir uma proporção de realidade transcendente quando essa fé se basear no Shastra. E aí ela realmente se consolida enquanto transcendente quando ela se torna Paramarthika Shraddha, né? Que é a fé de que existe esse Parama Artha, né? Paramarthika Shraddha é a fé ou a certeza, a convicção, como o Gurudeva fala aqui, de que este Dhamma, né? Porque Gurudeva está relacionando essa fé àqueles três elementos transcendentes, né? Paramarthika Shraddha. Em Paramarthika Shraddha, Gurudeva, ele é a realidade suprema da sua consciência. Da mesma forma, o Dhamma sagrado e os habitantes do Dhamma. Porque Dhamma sagrado, sem Krishna e seus companheiros eternos, né? O que seria do Dhamma sagrado sem Krishna e sem seus companheiros eternos? Da mesma forma, o que seria dos habitantes do Dhamma se não houvesse Dhamma? Onde eles iam realizar sua lila pelas providências transcendentais de Yogamaya e Vrinda Devi, né? Então, assim, quem serve a esses três elementos transcendentais, Gurudeva, o Dhamma sagrado e os Dhammabasis, com fé profunda e convicção firme, essa pessoa
está no caminho de Bhakti. Aí Gurudeva falou outra coisa muito importante: não considere a prática de sadhana superior à companhia deles. Você tem a sua prática de sadhana, mas jamais considere que a sua prática de sadhana, especialmente se, pelo menos falando por mim, né, se eu sou um sadhaka, ou estou tentando ainda me tornar um sadhaka, então assim, o que a minha prática de sadhana representa diante desses três elementos transcendentais: Gurudeva, o Dhamma sagrado e os Vrishabhasas. E Asya Prasada, Bhagavad Prasada. A gente obtém a misericórdia de Krishna, o Gurudeva continua, apenas pela misericórdia do mestre espiritual. Se o mestre espiritual não está satisfeito, então, mesmo agradando o mundo inteiro, isso, mesmo que nós agrademos o mundo inteiro, isso não vai nos ajudar em nada, né? Então, assim, uma afirmação muito categórica de Srila Gurudeva, né? Baseada em Shastra, né? Em Vaishnava Shastra, porque a canção de Srila Yasya Prasada Bhagavad é de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, não é? Que a gente canta de manhã no Mangalati. Skarga de Srila Vishwanatha Guru Vastakam. Sim. Vishwanath Chakravarti Thakur, Shri Guru Vastakam, né? Então esse é Shastra, né? De forma alguma uma canção de um Vaishnava do calibre de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur é Gaudiya Vaishnava Shastra. Tudo bem. Aí Gurudeva continua falando: nós estamos sob o abrigo de Gurudeva e nos rendemos a ele. Então assim, Gurudeva, ele está escrevendo esse comentário ao primeiro verso do Shrimana Shiksha de Srila Raghunatha Dasa Goswami, e ele está nos trazendo para dentro do comentário, né? Então essa é a Shakti de Gurudeva. Ele está falando assim, nós. Então é como se ele estivesse presente, e como se não, ele está sempre presente diante da gente, né? E ele está falando para a gente, nós estamos sob o abrigo de Gurudeva. Ele está sob o abrigo de Srila Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj. Srila Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj está sob o abrigo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. E você vai subindo, né? E o Senhor Brahmaji está sob o abrigo de Krishna. E Krishna está sob o abrigo dos pés de lótus fofíssimos de Srimati Radhika. Então, sem o abrigo de Gurudeva, né? Sem esse guarda-chuvinha que ele abre para a gente, quando a chuva de Maya cai, a gente, né? E então Gurudeva está dizendo, nós estamos sob o abrigo dele e nós nos rendemos a ele, né? Guru Padashraya, né? Como é que nós nos rendemos a Gurudeva? Como é que nós nos rendemos a Gurudeva? Pundarikasha Prabhu. O que ele está falando isso para a gente, que nós nos rendemos a ele? Que história é essa? Madame. Aí está escrito aqui. Paripratena Pariprajna Sevaya. Não sei escrever direito, mas ficou bonitinho. Paripratena Pariprajna Sevaya. Acho que eu me expressei mal, assim. Historicamente, qual foi o momento em que você se rendeu a Gurudeva? Porque você fez Paripratena, você prestou pranams, você fez perguntas e você fez seva. Mas historicamente, foi isso que eu quis perguntar, foi uma pergunta de duplo sentido, né? Vamos ver o que ele responde aqui. Apesar de eu não me considerar alguém que se rendeu ao Guru,
Mas, para mim, a resposta para a pergunta do senhor seria no momento da Diksha, da iniciação. Certo. Aí o Pundarikasha, ele botou um bonequinho bem assim, bem fofinho, e falou: eu não me rendi, mas ao receber a misericórdia de Mahaprabhu, passei a ter essa oportunidade. E você, Madan Gopal, complementou, porque assim, qual é o nosso movimento pessoal? Qual é o nosso esforço pessoal que determina o fato e que confirma essa frase de Gurudeva? Que nós estamos sob o refúgio de Gurudeva, sim, e nós nos rendemos a ele por termos recebido mantra, né? Logo no começo do Atyanadipika a gente lê isso, né? Que se alguém se refugia aos pés de lótus de um Guru Vaishnava e recebe Vishnu mantra dele, então essa pessoa, ela está debaixo do guarda-chuva transcendental de Gurudeva. E essa pessoa pode ser considerada uma alma rendida, né? Aí Gurudeva continua. Deu para entender isso, Madan Gopal? Pundarikasha? Né? Porque assim... Perfeitamente. Porque quando você estuda os 64 ramificações de Bhakti, não é? Né? Você começa com Guru Padashraya. Então você se refugia aos pés de lótus de Gurudeva, não é? O primeiro é Guru Padashraya. E o segundão não é você pedir iniciação? Perfeito. Pundarikasha falou que está muito perfeito, meu amigo. Então, aí depois, os 5 primeiros angas de Bhakti tem a ver com a sua relação com Gurudeva. A primeira é você se refugiar aos pés dele. A segunda é você receber a iniciação dele. A terceira é você lhe fazer perguntas relevantes, como Pundarikasha Prabhu falou. A outra é você servi-lo. E a outra é você seguir seu Gurudeva e todo o Guru Parampara, né? Você seguir Guru e Sadhu. Aí Gurudeva continua falando assim: o nosso próprio esforço independente de servir se transformará em atividade fruitiva, em karma. Então aqui o Gurudeva está falando uma coisa muito importante. Você se rende aos pés de lótus de Gurudeva. Você recebe Harinam e Diksha, né? O mais importante, como Mahaprabhu explica, é Shiksha. Porque que adianta você receber Harinam e Diksha se você não acata a Shiksha, os ensinamentos do seu Gurudeva, as instruções do seu Gurudeva, as orientações do seu Gurudeva? Então, você pode receber Harinam e Diksha, mas sim. Então o que ele está querendo dizer é justamente isso. Se você faz algum esforço independente para servir a Gurudeva, ou seja, não, Gurudeva falou que eu tenho que distribuir livro, que todos nós temos que distribuir livro, mas eu não aceito isso, né? Eu não acho que se aplique mais a esse momento histórico da humanidade, século XXI, né? Então eu vou servir a Gurudeva de outra maneira. Então o Gurudeva fala assim: se eu tiver essa atitude, esse meu próprio esforço independente de querer servir a Guru Vaishnavas vai se transformar em atividade fruitiva. Prabhuji, esse que seria o serviço caprichoso? Com certeza, o famoso serviço caprichoso, né? Quais são os 3 tipos de discípulo? Você tem o Guru Bhogi, o Guru Tyagi e o Guru Sevi, não é? Vocês devem ter ouvido falar dessas 3 categorias de discípulo, né? Guru Bhogi, Guru Tyagi e Guru Sevi, né? O Guru Bhogi é o discípulo que, ao invés de dar o seu corpo, o seu coração, suas palavras, tudo dele, e ofertar aos pés de lótus de Gurudeva e acatar as instruções de Gurudeva, uma vez que ele já tenha concluído que este Gurudeva é fidedigno, né? O que o Guru Bhogi faz? Em vez de fazer isso, ele desfruta da propriedade do Guru, né? Ele desfruta dos outros discípulos do Guru, né? Ele está tentando viver uma vida boa, uma vida
como você mesmo falou, uma vida caprichosa, uma vida, né, indolente, em cima do que o Guru manifesta para atender seus discípulos. A mata, né, o ashram. O Guru fala para ele pregar, ele diz ok, Gurudeva Pranams, e ele sai, vai à rua e fica conversando com os amigos da cidade onde ele nasceu, né? Enfim. E outras atividades, né? Independentes. O Guru falou, saia e vai pregar, e depois quando você voltar, como o Mahaprabhu fazia. O Mahaprabhu falava, saiam e preguem a minha missão, e no fim do dia venham me dar um relatório, né? Mas esse Guru Bhogi, ele só está desfrutando de viver na mata, né? Não tem nenhuma dedicação, não faz o menor esforço, não quer acatar a ordem do Gurudeva. Então esse é o Guru Bhogi. Aí o outro é o Guru Tyagi, né? Ele recebe a iniciação, ele faz o movimento de se aproximar, de se render aos pés de loja de Gurudeva, mas depois ele pensa assim, não, mas o que eu estou fazendo aqui mesmo? Né? O que é isso aqui? Né? De repente ele cultiva uma sanga nociva para a sua bhakti, né? Como o Gurudeva está sempre falando, né? Tudo é uma questão de sanga. Dize-me com quem andas e te direi quem és, né? Questão de a companhia que você cultiva. Se você está na companhia de pessoas de boa índole, você vai ser uma pessoa de boa índole. Se você está na companhia de ladrões, você vai ser um ladrão, né? É simples assim, né? Então, de repente, esse Guru Tyagi, por ele ter desrespeitado a ordem de Gurudeva, né? Por ele não ter valorizado o conselho de Gurudeva, olhe, presta atenção, se você busca a sanga de pessoas materialistas, de pessoas apegadas mulheres apegadas a homens para desfrutar desses homens, ou homens apegados a mulheres para desfrutar dessas mulheres, então você vai sair do barco de Bhakti. Mas ele mesmo assim, né, ele se deixa levar e ele abandona, ele renuncia ao Guru Tyagi. E depois pois não. Ele abandona, né? O Guru Tyagi é aquele que abandona as ordens do Guru, né? Não é. Ele abandona, ele se afasta, né? Ele cai no esquecimento, né? Se ele não consegue se lembrar de Gurudeva, ele não vai conseguir se lembrar de Krishna. Ou ele pode até se lembrar de um Krishna que é completamente imaginário. Acontece muito também, né? Não, eu não preciso de Guru para servir a Krishna. Eu sei cantar Hare Krishna, eu não preciso de Guru. Então, essa pessoa está vivendo uma relação com um Krishna imaginário, né? O Krishna que está só nos seus sonhos mais alucinados, né? E aí Gurudeva continua dizendo assim, devemos nos aproximar tanto do mestre espiritual, devemos ficar tão próximos, tão íntimos dele, do mestre espiritual, que ele chegue a se preocupar mesmo com a nossa alimentação e outras necessidades corpóreas. Forte isso que Gurudeva fala, hein? Né? Você deve estar tão próximo dele, você deve estar prestando um seva assim tão constante, tão dedicado, que você vai satisfazer seu Gurudeva e ele vai notar você. Não que ele precise do nosso seva, né? O Gurudeva não precisa do nosso seva. O Gurudeva não é diferente de Krishna, né? Sakshat Dharita na Samasta Shastra. Samasta Shastra, todos os Shastras dizem que Gurudeva não é diferente de Krishna, ele é o somatório Sarva Deva Maya, ele é o somatório de todos os devas, ele é muito poderoso. Ele não precisa que você vá e distribua livros, publique livros, cuide da deidade no templo, compre um templo, pregue, ele não precisa nada disso. Quem precisa sou eu, né? Quem precisa da misericórdia sou eu. Gurudeva é a misericórdia, ele é a personificação da misericórdia. Então, se você se aproxima intimamente da personificação da misericórdia, se você conquista a atenção do seu Gurudeva pelo seva, o que vai acontecer? Ele vai chegar, inclusive, a se preocupar com a sua alimentação. Você já tomou prachada, né?
cuida dele que ele está doente, como Param Gurudeva falou para Gurudeva, pediu. Param Gurudeva nem falou para Gurudeva, ele estava sofrendo muito porque o discípulo dele, muito jovem, contraiu tuberculose, e Param Gurudeva não sabia o que fazer, porque ele tinha uma missão inteira para cuidar, um monte de discípulo, compromisso de pregação na Índia inteira. Aí Srila Gurudeva chegou para ele e falou assim: Gurudeva, não se preocupa, o senhor vai, faça o seu Harikatha, seu Pravachan, né? Faz seu Prachar, sua pregação, que eu vou e cuido desse meu irmão, não se preocupe, né? Então uma demonstração, né, de que ele conhece, Srila Gurudeva conhece o desejo íntimo do seu Gurudeva. Então aqui Gurudeva falou dos 3 elementos essenciais, e esses 3 elementos essenciais, eles são os elementos-chave no primeiro verso de Raghunatha Das Goswami para a sua própria mente, e por extensão da mesma ideia para a minha mente e para a mente de cada um de nós, né? A gente precisa educar a nossa mente a desenvolver apego profundo, especialmente por esses 3 elementos. Claro que Gurudeva vai continuar falando agora. Recapitular os elementos, claro. Os 3 elementos são Shri Gurudev, Shri Vrindavan Dham, ou Navadvip Dham, e Dhammavasi, os habitantes de Vrindavana, os verdadeiros habitantes. Aí Gurudeva vai falar agora sobre isso aqui. Ele vai falar assim: Shri Radhakunda é o melhor lugar em toda Brajadham, e Govardhana é melhor do que Nandagram, Gokula e Varshana. Olha só que forte. Com respeito ao serviço comum e extraordinário aos residentes de Vraj, o serviço ordinário ou comum se chama Drishyamana Prakash. Então, como Gurudeva anteriormente ele falou que, né, o discípulo pode prestar serviço regular e serviço extraordinário para o seu discípulo, né, pode prestar serviço regular ou extraordinário para o seu mestre espiritual. O discípulo que presta serviço devocional extraordinário ao seu Gurudeva é aquele que coloca tudo em segundo plano, tudo, seu próprio sadhana, seu tudo, para colocar no primeiro plano, servir a seu Gurudeva, cuidar do corpo de Gurudeva, cozinhar para Gurudeva, né? Toda a ordem que Gurudeva der acatar, né? Então esse é um serviço extraordinário, né? Como o exemplo de Giri, né? O discípulo querido de Shripad Shankaracharya. Então Gurudeva está falando que neste caso, quando nós estamos falando de servir aos Brijabasis, aos habitantes eternos de Braj, o serviço ordinário ou comum se chama Drishyamana Prakash. Ou seja, Drishyamana é a manifestação que nós podemos ver com os olhos materiais. Como Gurudeva fala aqui, isso significa qualquer coisa que possamos ver com a nossa visão material. Então essa é uma das manifestações do Dhamma e dos residentes de Braj. Você está em Vrindavan, de repente você vê uma pessoa passando e você pode contemplar aquela pessoa com olhos mundanos, né, com os olhos materiais. Não, esse aqui é um homem que está passando. É um homem pobre, um homem, pelo visto, ele pode ser uma pessoa que não tem cultura. E aí pronto, babou total, porque você está tendo visão 100% mundana de um Bijabasi, né? Então, como o Prabhupada dizia, se você não sabe ver, se você não tem olhos para ver o Bijabasi, distinguir o Bijabasi do não Bijabasi, então respeite a todos, né? Porque aí você presta pranams para todos. Então, se for Bijabasi, prestou pranam para um Bijabasi, olha só o resultado que você obtém, né, no seu sadhana, no seu caminho espiritual. Aquele que vê dessa maneira, que encara dessa maneira, ou nesse esquema de Drishyamana Prakash, só a visão material do Dhamma, vamos dizer assim, entende que
embora este seja o Dhamma sagrado, nem tudo aqui é eterno. Complicado, né? Há todas as espécies de pessoa no Dhamma, inclusive ladrões, canalhas, que estão tentando enganar os peregrinos. Todo mundo que vai ao Parikrama sabe. Você está lá tendo darshan do lugar sagrado e de repente vem uma mocinha com um neném no colo, enfia a mão na sua bolsa, leva a sua carteira, leva o seu passaporte, sua passagem, né? Acontece. Quando uma pessoa comum vê isto, ela fica um tanto ou quanto desiludida e começa a não gostar de Braj. Também é outra coisa comum, né? Uma pessoa comum de repente ouve falar Vrindavana fica perto de Agra, uma cidade com milhares de templos de Krishna. Você precisa ver, é um fenômeno. Mas ela passa lá e vê os porquinhos passando pelas ruas, né? Às vezes vê dois habitantes de Vrindavana brigando. O macaco vem e rouba a câmera fotográfica dessa pessoa. Então ela fica, né, quando ela vê tudo isso, né, porque os olhos dela foram treinados por Mayadevi e pelos modos da natureza a ver essas coisas. Mas aí Gurudeva fala assim: mas como o Raghunath Das Goswami vê Braj, sua visão está expressa no seguinte verso, que é do Stavavali. Braja Vilasa Stava, a seção do Stavavali que se chama Braja Vilasa Stava. E akinti trina gulma kikata mukham goste samastam hitat savanandamaya mukunda daitam lilanukulam param shastrayeva muhur sputam idam mistankitam yaknya brahmaderapi Sasprihena Taridam Sarvam Maya Vandyate. Com grande anseio, tradução de Raghunath Das Goswami, esse verso lindíssimo, essa inspiração, com grande anseio eu adoro todos os seres vivos de Braj, inclusive a grama, os arbustos, as mosquinhas e os pássaros, que estão todos saturados de bem-aventurança transcendental. A sua fortuna é tão grandiosa que mesmo personalidades elevadas como Shri Brahma e Uddhava aspiram ter a mesma fortuna, nascer como uma vespa em Vrindavana, né? O Srimad Bhagavatam e outras escrituras repetidas vezes e com toda clareza propõem, né, as glórias desses seres vivos. Eles são muito queridos de Shri Mukunda e o ajudam em seus passatempos. Como tem aquela abelhinha, né, no passatempo em que Radha está com Krishna e Madhumanga também está, né? E aí Madhumanga vê aquela abelhinha querendo incomodar Radha e Krishna e ele fala assim: sai daqui, Madhusudana, sai daqui, Madhusudana, que é um nome que se pode dar para uma abelhinha também. E aí Shrimati Radhika fica desesperada: como assim? Né? Como assim? Sai daqui, Madhusudana? Não faça isso, né? Isso é um passatempo muito lindo. Então todos os habitantes de Vrindavana, todos os seres vivos de Vrindavana estão inteiramente absortos em amor transcendental, servindo aos pés de lótus de Radha Krishna. Então aqui Gurudeva apresenta esse verso para mostrar como Raghunath Das Goswami encara Vrindavana, como ele encara os habitantes de Vrindavana. Aí ele continua dizendo que Shri Dasa Goswami considera as árvores trepadeiras, a grama, os animais, as aves, os tigres, os ursos, as moscas, os ratos e mesmo as muriçocas, os pernilongos, que todos eles são plenamente espirituais e favoráveis
aos passatempos de Krishna. Podemos nós pensar assim? A nossa firmeza na devoção não é tão estável assim. Suponha que um touro comece a correr na nossa direção. Se nós não nos salvarmos dele, se nós não nos esquivarmos dele, o touro vai nos atingir com seus chifres. Por isso, em nossa fase de qualificação de adhikara, a nossa visão comum de Shamana Prakasha está tudo bem com a nossa visão comum, né? Porque se eu não tenho a visão de Raghunath Das Goswami, se um touro vem na minha direção, o touro vai acabar comigo e não vai ser, nem a visão comum de Vrindavan eu vou ter mais, né? Então, esse é o nosso Gurudeva. Como é que ele decifra todos esses segredos, né? Aí ele depois continua dizendo a palavra. Então agora, antes ele estava falando também dos Gostalaim, né, dos habitantes de Braj. Mas aqui ele vai continuar, ele vai falar que essa palavra Gostalaim refere-se aos habitantes de Braj. Aqueles habitantes de Braj, aqueles moradores de Braj, que têm sentimentos íntimos como os eternos Brajavasis Ragatmika, muito embora talvez não tenham nascido em Braj, eles são os verdadeiros Brajavasis, especialmente se eles têm o elevadíssimo Madhurya Bhav das Gopis e estão praticando seu bhajan neste humor. Então, nascer em Braj, alguém que nasce em Braj, no planeta Terra, mas que não tem esses sentimentos íntimos, semelhantes aos sentimentos íntimos dos Brajavasis eternos, Ragatmikas, eles não são verdadeiros Brajavasis. Devemos entender que os verdadeiros Brajavasis caiu do lado de lá ou do lado de cá? Peraí. Não, do lado de cá ainda está, né? Caiu o nosso... Deixa eu ver aqui. Deu uma caidinha, eu vou esperar você ligar. Talvez seja alguma coisa do acesso aqui, mas por enquanto está sendo transmitido normalmente, né? Apesar da chuva torrencial. Enfim, devemos entender que estes são os verdadeiros residentes de Braja e devemos servi-los. Como devemos servi-los? Isso mesmo. Está tudo on. Como devemos servir a esses verdadeiros Brajavasis? Devemos, olha só que importante, você vai à Índia, você vai a Navadvip Dham, aí você está lá na frente de um Navadvipvasi. Aí como é que você vai servi-lo? Devemos ouvir o Harikatha que emana de suas bocas e servir a poeira de seus pés. Aí Gurudeva vai dar o significado da expressão poeira de seus pés, que significa desenvolver um apego amoroso excelente, ou rati, por eles, por intermédio do serviço. Isto, por sua vez, vai melhorar o nosso bhajan. Então você vai ao Dhamma, você se aproxima de Shripad Bhaktivedanta Kinchana Maharaj, por exemplo, né? Shripad Bhaktivedanta Van Maharaj, né? Shripad Premananda Prabhu. E você senta e faz uma pergunta para eles: Maharaj, o que significa servir Vrindavan? E aí você
está automaticamente admitido no oceano de néctar do Harikata desses Vaishnavas, né? Então o Gurudeva continua dizendo aqui: se vocês não estiverem ouvindo, eu mesmo não estou conseguindo ouvir a minha voz, porque a voz de Indra é mais alta, né? Sempre se lembrem que tudo em Braj, mesmo as árvores trepadeiras, passarinhos e mamíferos, são todos Chinmaya, são transcendentais e são favoráveis aos passatempos de Krishna. Tudo quanto Raghunatha Dasa Goswami diga é a verdade eterna. Nós precisamos chegar àquela fase em que também tenhamos a mesma visão que ele. Então, o Gurudeva ele está dando uma chance, pelo menos eu estou falando do meu ponto de vista. O Gurudeva sabe, ele sabe muito mais do que eu, como eu sou caído. Mas ele está dizendo para mim, está dizendo para cada um de vocês, né? Ele está dizendo para todos os seres vivos, na verdade, né? Porque Gurudeva não é diferente de Chaitya Guru, ele não é diferente do Paramatma. Então, quando o Gurudeva dá Harikatha, assim, a vibração sonora pura do seu Harikatha atinge o coração de todos os seres vivos, né? Só que alguns seres vivos, especialmente na forma humana, é claro, eles se voltam para essa voz, né? E eles começam a prestar atenção. Uau, alguma coisa acontece. E outros não, né? Por causa do seu nível, por causa do embotamento da sua consciência. Mas a misericórdia de Gurudeva é para todos os seres vivos, né? E ele, por isso ele pode dizer isso para a gente. Precisamos atingir esse estágio em que possamos também ter a mesma visão de Raghunatha Dasa Goswami. Aí Gurudeva agora vai continuar dando conselhos. Assim como Raghunatha Dasa Goswami está dando conselhos para a sua mente, e para a minha mente, para a mente de cada um de vocês, né? Gurudeva está nos dando conselhos, baseado nos conselhos transcendentais de Raghunatha Dasa Goswami, a sua própria mente. E ele fala assim: não tenha nenhum tipo de relacionamento com aqueles que nasceram em Braja, mas são antagônicos em relação a Bhakti, e são antagonistas, né? Você está em Braja, de repente passa alguém e fala assim: ei, vem cá, eu sou um Brijavasi, ouça o que eu tenho a dizer. E essa pessoa começa a falar, a ofender os Gaudiya Vaishnavas, começa a ofender Brajendanandana Shyama Sundar. Então, não tenha nenhum tipo de relacionamento com essas pessoas. Fique na companhia daquelas pessoas que moram em Braja e que têm uma atitude, um humor semelhante ao nosso. O Gurudeva está falando humildemente de si mesmo. Nós estamos ocupados em Krishna Bhajan, né? O impersonalista Mayavadi considera Krishna ilusório e aceita a liberação impessoal como sendo superior a se servir eternamente ao Senhor, né? Ele considera que Mukti é superior a Bhakti. Pode ser piedoso esse impersonalista, ele pode ser famoso, virtuoso em seus relacionamentos, mas ele crê no famoso aforisma impersonalista Sarvam Kalvidam Brahma. Tudo isto de fato é Brahman. Outra pessoa pode estar servindo a Krishna, mas ainda não está na plataforma liberada. Ela simplesmente sente atração pelo caminho de Bhakti. Portanto, quem é digno de respeito? Claro, quem é digno de respeito são aqueles que estão servindo Radha Krishna. A companhia dos Mayavadis haverá de arruinar completamente a nossa devoção. Então aqui Gurudeva fez esclarecimentos muito importantes
e nos deu conselhos muito importantes, né? Aí ele agora vai falar dos Sujani Busura Gane, que se refere aos Vaishnavas de outras Sampradayas e aos Brahmanas. Sujani, os Vaishnavas de outras Sampradaya, e Busura Gane, Busura, os Brahmanas. Devemos respeitá-los também. Não desrespeitem os Brahmanas, não desrespeitem ninguém, mas convivam apenas com aqueles que o ajudem a aumentar a sua bhakti. Né? Então a gente pode ter ao longo da nossa vida, cada ano, cada semana, cada dia, cada hora, a gente às vezes, por várias circunstâncias, né, a gente vai ter que estar na companhia de pessoas que não nos ajudam a incrementar, a intensificar nossa bhakti. Então o Gurudeva fala, não conviva com essas pessoas. Mas aí o que você vai fazer? O Gurudeva explicou isso, Sripad Brahmara sempre explica. Como é que você vai fazer? Você vai ser forçado a conviver com certas pessoas, né? Você pega um ônibus, você convive com, você está ali em contato com certas pessoas, né? Você vai fazer compras para a deidade ou para, né, suprir a sua família com alimentos. Você vai ter que falar com certas pessoas que não vão te ajudar em nada a avançar em Bhakti. Então o Gurudeva fala assim que conviver, Sangha neste caso, é quando você dá o seu coração, né? É quando você faz Guhyam Akyati Prichati, quando você revela a sua intimidade para a pessoa, né? Então isso você não deve fazer. Que o seu coração, você deve sempre falar, Gurudeva, o meu coração pertence ao Senhor, né? Então, mais um conselho importante, Gurudeva, não desrespeitar, mas também evitar respeitosamente o convívio com certas pessoas, né? Isso não quer dizer que você vai evitar mostrando truculência, agressividade, hostilidade, falando palavras ásperas, não, né? Você vai respeitar Diva, né? Krishna está no coração dessa pessoa que não respeita os Vaishnavas. Ele está no coração dela, né? Ela está ali, ela é parte dele e ele está ao lado dela. Então você não desrespeite. Aí depois o Gurudeva vai falar só mantra, os nossos mantras. O Gurudeva diz que os Diksha Mantras são cantados 3 vezes por dia. Essa prática diária de ritos religiosos em períodos marcados do dia chama-se Anik, né? Então o Gurudeva costumava falar, ou fala na verdade, agora dá licença que eu vou cantar o meu Anik. Aí o Gurudeva fala assim, algumas pessoas cantam os 3 de manhã e não durante o resto do dia. Outras cantam apenas o Mahamantra Hare Krishna dado pelo seu mestre espiritual. Os mantras dados pelo Guru são o Brahma Gayatri, apenas para os meninos, o Guru Mantra, Guru Gayatri, Gora Mantra, Gora Gayatri, Gopal Mantra, Kama Gayatri, Panchatattva Mantra e Hare Krishna Mahamantra. Esses mantras que Gurudeva acaba de descrever, ele está dizendo aqui, devem ser cantados com profunda fé. Considerem esses mantras como a forma de Bhagavan e os cantem com amor e afeição. O Gurudeva, o mestre espiritual, ele concede esses mantras após alguma consideração. Mas o serviço ao mestre espiritual deve ser feito primeiro e os mantras podem ser cantados depois. Aí agora Gurudeva vai falar do poder do mantra. Mas nós estamos aqui praticamente fechando o nosso encontro, mas acho que dá para ler esse parágrafo que é lindíssimo, né? Que Gurudeva vai glorificar Gopakumar no Srimad Bhagavatamrita.
Não pensem que esses mantras são comuns. Na história de Gopakumar, do Srimad Bhagavatamrita, fica ilustrada perfeitamente a importância e o poder do mantra. Devido a alguma boa influência de seu nascimento anterior, Gopakumara nasceu numa família de vaqueiros em Braj. Ele costumava levar as vacas para o pastoreio. Certa vez, ele viu uma personalidade santa chorando e cantando, vertendo lágrimas profusas. Ele não pôde entender o motivo por trás daquele comportamento, mas ele se sentiu atraído àquele santo e começou a visitá-lo e servi-lo. Ele lhe trazia leite, manteiga e outros produtos lácteos. Um dia, o santo pediu que Gopakumara se banhasse no Jamuna e depois lhe deu o Gopal Mantra. Mas ele só conseguiu recitar metade do mantra para Gopakumara antes que as lágrimas começassem a jorrar de seus olhos. Eventualmente, ele acabou desmaiando depois de alguma forma conseguir terminar a recitação do mantra completo para Gopakumara. Primeiro ele estava dando metade dos mantras, aí ele já começou a chorar profusamente, depois ele desmaiou, depois ele conseguiu retomar a consciência e de alguma forma recitou os mantras. O santo não teve a oportunidade, o santo não teve a oportunidade sequer de mencionar o método e as regras para se cantar aquele mantra, os Diksha Mantras. Gopakumar foi pegar um pouco d'água, mas ao voltar, seu guru desaparecera. Gopakumar tinha fé no mantra e por isso ele começou a cantá-lo. Todos os seus desejos materiais gradualmente se esvaíram e pouco a pouco ele viajou do planeta Terra para Brahma Loka e depois para Shiva Loka e atravessou Vaikunta, Ayodhya, Dwarka, Mathura e finalmente em Vrindavana ele encontrou-se com Krishna e ele conquistou isto por ter cantado o Gopal Mantra. Então o mantra nutre Sambandha, nosso relacionamento com Krishna. Mantra significa aquilo que controla a mente e elimina os anartas. Por isso, nunca negligenciem os seus mantras e cantem concentradamente. Então nós vamos parar aqui hoje. Mahaprabhu diz, só para fechar: Nama loite mora branta roila mana, dhairya darite nari hoi lama umata. Cantando o santo nome repetidas vezes, minha mente ficou confusa. Não consigo mais manter a minha compostura e enlouqueci. Adilila, Mahaprabhu está contando a experiência que ele tem depois de receber o Nam de seu Gurudeva. Nama loite mora branta roila mana. Cantando repetidas vezes, loite. Branta roila mana, minha mente completamente confusa. Dhairya dharite nari hailama mata. Não consigo mais manter a minha postura, minha compostura. Enlouqueci. Unmata, hailama unmata. Então este é um Gaudiya Vaishnava escrevendo. Isto é um Gaudiya Vaishnava escrevendo, Srila Gurudev, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Raghunath Das Goswami. Essa literatura. E é justamente essa literatura que a gente ora para Gurudeva, para os nossos Gurudevas, para Raghunath Das Goswami, para Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. A gente ora aos pés de lótus deles todos para que eles nos concedam a Shakti, para que essa literatura se manifesta para o benefício e a satisfação de todos os seres humanos no Brasil e de todos os seres vivos, que os seres humanos, quando eles descobrirem o valor transcendental dessa literatura, eles vão ler esses textos em voz alta. E aí todos os seres vivos, os cachorrinhos, os gatinhos,
os mosquitinhos, todos os ratos, os gatos, todos eles vão se purificar ouvindo Shiv Mana Shiksha, né? Então, pela misericórdia de Guru e Goranga, nós conseguimos fazer o encontro de hoje, apesar da chuva torrencial. Gopremanandi, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Goranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu Ki Jai, Rupanuga Guru Varga Ki Jai, Srila Raghunath Das Goswami Pad Ki Jai, Srila Prabhupada Patitapam Ki Jai, Srila Gurudev Patitapam Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Taigo Premanand, Vanchaka Upatarubhescha, Kripa Sindhu Bhaivacha, Pachitanam Pavanidho Vaishnaveva Namo Namaha.